Então, a mensagem dessa, dessa manhã é a primeira parte da mensagem. Nós vamos falar da condição do homem, da minha e da sua condição. Eu quero que vocês entendam o seguinte, que quando Deus fala na sua palavra, quando Deus fala algo na sua palavra, Ele está falando esse algo para mim. Eu quero que vocês entendam isso. Quando eu pego a palavra de Deus e leio alguma citação dela, aquela palavra, naquele momento, ele está falando diretamente para mim. Então, ó, lá em Gálatas, é, vai começar ali, né, a saudação. E aí a gente lê ali que é uma carta de Paulo aos Gálatas, não é isso? Só que eu quero que vocês entendam dessa seguinte perspectiva. Carta de Paulo aos Gálatas. Foi assim, Paulo escreveu aos Gálatas, mas já passou. Os Gálatas, todos eles ali que receberam a carta naquele tempo, todos eles descansaram, não é isso? E Paulo também descansou. Mas nós temos ainda a carta ali escrita. E depois a Bíblia revela que aquela carta, na verdade, foi escrita pelo Espírito Santo. Ou seja, Paulo foi só um instrumento nas mãos do Espírito Santo para escrever aquela carta aos Gálatas. E aí você lê aquilo ali, aquela carta aos Gálatas, e você, poxa, os Gálatas receberam essa carta e tal. Mas entenda dessa perspectiva. Aquela carta, vocês vão entender assim, ó, carta de Deus ao Isaías. Carta de Deus. É só você trocar aqui a palavra Paulo pela palavra de Deus e a palavra aos Gálatas, bote o seu nome. E todas todas as cartas ali, todas as escrituras, temos que ler desta perspectiva. Só existe duas pessoas ali, Deus e o homem. Deus e o homem. Toda a palavra de Deus é o tratamento de Deus com você. Então, ao estudarmos aqui, eu quero que vocês pensem nisso. Cada coisa que nós iremos ler a respeito da palavra de Deus é Deus e eu. Os Gálatas, os Filipenses, todos eles já passaram, mas a palavra ainda continuou, viva e eficaz. E agora é para mim. É comigo que Deus está falando diretamente. E nós vamos ler textos aqui. Eu quero falar outra coisa que quando Deus fala algo a respeito de mim, de você, algo que nós não concordamos, algo que nós concordamos não, que é duro de aceitar, eu quero que você lembre que Deus ele não está falando isso para te difamar. Mas ele está falando isso porque se ele está falando é porque isso é uma verdade. E se ele está falando isso, é porque ele quer que você esteja correto perante ele. Temos que lembrar que qual é o papel do Espírito Santo? Convencer do quê? Como é que o Espírito Santo te convence do pecado? Como é que ele pode me convencer que realmente eu tenho um coração desesperadamente perverso? Mostrando que eu sou perverso. Mas ao ele falar que eu sou extremamente perverso, ele está me difamando ou ele está falando a verdade? Ele está querendo me expor, me difamar? Lembre-se, irmão, que o Espírito Santo ele vai revelar todo tipo de pecado que há em mim e em você. Mas também a maravilhosa notícia é que aquele que revela o pecado, qual é o outro papel dele? Consola. Ele revela o pecado, ele revela a sua situação, mas ao mesmo tempo ele consola. Ele faz a ferida e ele mesmo sara. Então nós temos que ter essas duas coisas em mente a respeito do Espírito Santo. Então não fique com o que iremos estudar aqui, não fique chateados ou
triste pela condição que a Bíblia declara a respeito de mim, mas a Bíblia fala que Jesus veio para resgatar os doentes. E ao decorrer da mensagem aqui, quando você for descobrir a sua situação, louve a Deus porque Ele está revelando verdadeiramente quem você é. E louve a Deus porque aquele que revela é o mesmo que consola. Louve a Deus ao decorrer da mensagem porque Ele está mostrando as suas feridas. Louve a Deus porque aquele que está mostrando as suas feridas é aquele que vai também curar todas elas. Então a promessa que Jesus fala: sararei as suas feridas e curarei as suas chagas. Então tenham isso em mente. Eu vou ler aqui o que eu preparei aqui no slide e fala assim: ó, se querem, pois, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Aqui, a primeira parte que vamos estudar é a história do jovem rico, bem rápido, porque o irmão Elias em outras pregações já vem trazendo essa história do jovem rico. E aí eu vou começar com ela só para a gente fazer a introdução. E aí a gente sabe, né, que o jovem rico perguntou o que hei de fazer para herdar a vida eterna. Aí Jesus respondeu: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? E Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe, e ame o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem replicou: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Ellen White fala no Desejar de Todas as Nações sobre essa situação. Ela fala: Cristo foi atraído para esse jovem. Sabia ser ele sincero na sua declaração. Tudo isso guardei desde a minha mocidade. Ou seja, ela fala que ele foi sincero na sua declaração. Ele era um bom rapaz, muito obediente. Verdadeiramente ele não matou, não roubou, não mentiu, nem cometeu adultério. Mas ele tinha um problema. Aí ela fala qual era o problema que este jovem tinha. A sua compreensão da lei era externa e superficial. Uma pergunta aos irmãos: como é que vocês compreendem a lei de Deus hoje? Olha só, aquele jovem rico chegou perante a Jesus e falou: se para entrar na vida eterna eu tenho que guardar os 10 mandamentos, assim, como o Senhor falou, então tá ok. Eu não roubo, não mato, faço isso, faço aquilo. E a Ellen White vai lá e comenta que a compreensão da lei que ele tinha era superficial e externa. Vocês se lembram quando perguntaram a Jesus a respeito da lei o que ele falou? Ele falou: como você interpreta? Como lês tu? Como você interpreta a lei de Deus? Como você lê? Como você vê a espiritualidade da lei? E ela continua: julgando segundo o padrão humano, falando do jovem rico ainda, preservara caráter irrepreensível. Em grande parte, a sua vida exterior fora isenta de culpa. Acreditara realmente que a sua obediência fora sem falha. Contudo, tinha um receio íntimo de que nem tudo estava bem em seu coração em Deus. Isso originou a pergunta: que me falta ainda? Cristo leu no coração do príncipe. Uma coisa só lhe faltava, mas essa era um princípio vital. Carecia do amor de Deus na alma. Essa falta, a menos que fosse suprida, demonstrar-se-ia fatal para ele. Toda a sua natureza se corromperia. Então, como era que o jovem rico observava a lei de Deus? Superficial e externa. Mas lhe faltava uma coisa, faltava o quê? Carecia do amor de Deus na alma. Outra pessoa, abra a Bíblia de vocês em Filipenses 3, Filipenses capítulo 3, verso 4. Se vocês quiserem anotar os textos que nós vamos ler. Não sei se vai dar para vocês ler pela escuridão. Filipenses capítulo 3, verso 4. Vamos ver outro personagem que tinha a mesma compreensão do jovem rico. Ao estudar isso aqui, me parece que, na verdade, todos os judeus naquela época tinham essa mesma compreensão a respeito da lei. Aqui, agora em Filipenses, vamos ver Paulo.
Filipenses 3, do 4 ao 6. Eu vou ler para ser um pouco mais breve. Ele diz, Paulo falando, se bem que eu poderia até confiar na carne. Se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, ele fala o quê? Irrepreensível. Agora, observe isso aqui. O apóstolo Paulo havia lido e ouvido a palavra de Deus, e ela o havia enchido de zelo. Para ele, a palavra era doce. Para ele, era satisfação. E de fato, quando a lei de Deus, os 10 mandamentos se mostraram diante dele, ele olhou e disse, estou de acordo com a lei. Sou irrepreensível. Eu fiz isso certo, eu fiz aquilo certo, eu fiz tudo certo. O fariseu olha para a lei de Deus e para as suas palavras e diz, elas são doces, elas fazem eu me sentir doce comigo mesmo. Aqui eu estou lendo um comentário que eu descrevi, que eu juntei junto com o pensamento que o Cameron traz no livro, anunciando o alto clamor. E aqui o apóstolo Paulo, em Filipenses, aí, que nós acabamos de ler, ele vai falando da sua experiência quando ele era fariseu. Quanto à justiça que há na lei, ele se considerava como irrepreensível. Nós podemos dizer que aquela oração do publicano, que eu já vou pedir para vocês abrirem Lucas 18, podem abrir, Lucas 18, verso 11. Aquela oração do fariseu e o publicano, aquele fariseu, podemos dizer que Paulo era exatamente igual àquele fariseu que estava orando. Vocês acharam? Alguém pode ler o verso 11 e 12? O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Isso. Então, olha só o que o fariseu fez. Nós já conhecemos. E nós podemos, com essa descrição de Paulo em Filipenses, nós podemos classificar Paulo exatamente igual ao fariseu e exatamente ao jovem rico, porque nós acabamos de ler que quanto à justiça que há na lei, ele se considerava irrepreensível. E aí o fariseu olhou para a letra da lei e começou a agradecer. Ele falava, graças te dou, porque não como os demais homens, não sou roubador, não roubo, não sou injusto, nem adúltero, nem ainda como este publicano. E ele começou a falar, jejuo 2 vezes por dia. E ele começou a falar. Ele olhou para a letra da lei, comparou consigo mesmo e disse, ei, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu acho que estou bem. Quanto à justiça que há na lei, ele se achava irrepreensível, que nem o jovem rico. E aí eu escrevi aqui um comentário que eu vou ler, diz assim, eu jejuo 2 vezes por semana, devolvo 10% de tudo, até mesmo do cominho e da menta. E olhe para mim, eu não cometi adultério, eu sou justo nos meus negócios, eu não extorqui pessoas e não sou publicano. Ele olha para essas palavras de Deus e diz, estou bem, estou muito bem, me sinto muito bem. Vocês estão conseguindo entender a experiência do fariseu? O que é um fariseu? Porque aqui nós vimos 3 pessoas que a Bíblia fala. O jovem rico, o apóstolo Paulo e o fariseu da oração. Que nós podemos considerar o apóstolo Paulo como também o fariseu da oração. Vocês estão entendendo como é o pensamento de um fariseu? Quanto à justiça que há na lei, eles se acham irrepreensível. Só que o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Abram a Bíblia de vocês em Romanos 7. Olha só qual é a experiência agora do apóstolo Paulo, depois que ele conhece a Jesus.
depois que ele entende verdadeiramente a espiritualidade da letra da lei. Vamos ler agora Romanos 7, capítulo 7, do verso 17 ao 13. Ali em Filipenses, era Paulo no judaísmo, sendo fariseu. Ele ainda não conhecia Jesus quando ele descreveu aquela situação ali, que acabamos de ler em Filipenses. Agora em Romanos 7, Paulo se encontra com Jesus. E agora, olha só o que fala. Alguém pode ler? Do verso 7 ao 13. Que diremos então? A lei é pecado? De forma alguma. Porém, eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria o desejo se a lei não dissesse que não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim todo tipo de concupiscência. Porque sem lei, o pecado está morto. Outrora eu estava vivo sem a lei. Mas, quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. E o mandamento que era ordenado pela vida, eu achei que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. Por ele, me matou. E, portanto, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Então, o que me é bom tornou-se em morte? De forma alguma. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou a morte em mim, pelo que é bom, e a fim de que, pelo mandamento, o pecado se tornasse excessivamente pecaminoso. Ó, vocês percebem que agora, a respeito da lei, ele já não fala mais irrepreensível? Olha só o que ele fala no verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Porque agora a respeito da lei, ele mudou de ideia agora a respeito da lei. Agora ele entendeu o que é a lei de Deus. Ele entendeu a espiritualidade da lei. Olha só. Vou ler mais um comentário aqui que eu coloquei no slide para poder comentar. Ele leu a lei como ela deveria ser lida, e então a lei o matou. Observem de novo o verso 9. Sobrevindo o preceito, que é o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Ele viu a lei de Deus em seu verdadeiro sentido para com os pecadores. Ele passou a perceber que o que ele achou que ele estava guardando, não estava guardando como deveria, de acordo com a letra da lei. Talvez ele fosse realmente bom, mas quando a espiritualidade da lei foi mostrada, ela o esmagou. Pois quando veio o mandamento, o pecado reviveu e ele declara que morreu. O mandamento, aqui já na experiência do apóstolo Paulo, Romanos 7, Paulo entendeu que a espiritualidade da lei de Deus é muito maior do que as minhas próprias obras. As obras que a lei de Deus exige são muito maiores das que eu posso oferecer exteriormente. Vejam aí já no final de Romanos 7, no verso 25, alguém pode ler? Depois vocês podem ler em casa a experiência ali de Paulo em Romanos 7, e aí lê pra gente o verso 25. Então, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Olha só o que Paulo fala. Depois de ele entender como funciona a lei de Deus, ali em Romanos 7, que a lei de Deus é uma lei com a exigência de justiça muito alta, que supera a justiça que ele tem, e quando vem esse mandamento a ele, ele morre. No final do capítulo, o que é que ele faz? Ele agradece a Deus pelo quê? Por Jesus Cristo. Ele agradece a Deus pelos 10 mandamentos? Ele agradece a Deus
por Jesus Cristo. Nós vamos entender mais sobre isso. Ó. Diz assim. Posso ler de novo aqui, irmão? Sim, pode ler. Olha só, diz aqui, né? Eu agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Sim. Eu acho que, que nem você falou ali, ele compreendeu que é pelos méritos de Cristo. Isso, ele compreendeu, porque ó, a gente viu que em Filipenses ele falava quanta justiça que há na lei, irrepreensível. Nada me falta. Quando ele era fariseu, ali, quando ele vai descrever Filipenses ali, ele achava que, tipo, tava bom. Se Jesus voltasse naquele momento, ele poderia ir para o céu. Mas quando ele teve um encontro com Cristo, ele entendeu como é que funciona a lei, ele entendeu a espiritualidade da lei, e aí ele fala, essa mesma lei que eu me considerava irrepreensível, agora quando ela vem até mim, ela, tipo, abre o leque da minha vida, mostra realmente quem eu sou. E aí eu fico, tipo, o que é que eu posso fazer diante disso? Nada. A lei vem até ele e mata ele. Mas ao mesmo o que é que a lei faz aí nesse momento? Ela cria nele o senso de necessidade de Jesus Cristo. Antes ele não tinha necessidade de Jesus Cristo quando ele era fariseu. Às vezes eu e você dentro da igreja podemos estar nos comportando como fariseu. O fariseu ele não sente necessidade de Jesus Cristo. Ele ama a lei, os 10 mandamentos. Mas ele não ama verdadeiramente aquele que, o autor dos 10 mandamentos, que justifica. Entendeu? Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas agora em Romanos 7, quando ele conhece a Cristo, ele fala, não, essa minha justiça não serve. Entendeu? É isso que ele está falando. A experiência dele agora em Romanos 7 muda totalmente. E nós vamos entender mais a respeito disso. E aí foi a primeira vez que Paulo sentiu necessidade de Jesus Cristo, foi quando ele entendeu a espiritualidade da lei. Ela é muito espiritual, ela supera as minhas obras. A lei de Deus, ó, eu coloquei essa parte aqui, é que ainda não chegou lá. Aqui, ó. O que é a lei de Deus? Olha o que o apóstolo Paulo entendeu depois que ele conheceu a Jesus. O que é a lei de Deus? Ela a gente fala o quê a respeito da lei de Deus? A lei de Deus é a transcrição do seu próprio caráter. A lei de Deus é a transcrição do caráter de Deus. Ela é a declaração de sua justiça, de sua perfeição. Esta é a verdade sobre a lei que mata. Ela quer justiça perfeita. Mas justiça de quem a lei quer? Justiça perfeita de Deus. Ela é seu caráter, ela é sua justiça, ela é sua lei. E, portanto, ela requer sua perfeição. Ela quer a justiça que Deus tem, a justiça que é manifestada na vida dele. Ela quer a perfeição que é realizada na vida de Deus. Ela não aceitará nada menos do que isso. Vocês entenderam o que é a lei de Deus? Você tem a perfeição de Deus em sua vida? A lei é o caráter de Deus. Como se eu pudesse guardar a lei, eu teria o poder do próprio Deus. Paulo entendeu isso, por isso que ele agora viu que quando a lei veio, a lei o matou. Porque ele entendeu, se a lei pede a perfeição de Deus, eu não tenho essa perfeição para dar. E aí, isso fez o que nele? Fez ele ter necessidade de Cristo. Hoje, entendermos como é a lei de Deus, entendermos quem somos verdadeiramente, o que é que a lei quer de nós, vamos ter necessidade de Cristo. Porque ele veio para buscar os que se haviam perdido, os doentes. Mas eu não me sinto doente porque quando eu olho para a lei eu não vejo nenhuma ferida. Eu não vejo nenhuma falta irrepreensível, que nem um fariseu.
posso dizer que nem Paulo falava lá em Filipenses. Por quê? Porque a nossa compreensão da lei ainda é superficial e externa. Vocês entenderam? A lei de Deus é a sua própria justiça. Gravem isso. Se eu pudesse obedecer à lei, eu teria o poder do próprio Deus. É por isso que Paulo agradece por Cristo Jesus. E eu e você entendemos isso hoje, nós vamos fazer... As palavras de Paulo vai ser igual à nossa. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos... Eu já avancei um pouquinho, que eu ainda cheguei aqui, mas eu vou voltar, vou retroceder. Então essa parte deu para entender? O ser humano é carente dessa justiça de Deus. Sim. Jesus veio para pagar o preço. Isso. Só ele. Isso. É justo. Eu acredito que ao decorrer desse estudo eu vou ser bem breve para acabar 11h30, ainda falta 15 minutos, né? Acho que vai ficar mais claro. Vamos abrir em Gálatas, capítulo 13, verso 24. Todos acharam? Pode ler. 3, verso 24. Achou? Pode ler, quem quiser. De modo que a lei foi o nosso tutor para trazer-nos a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. O que é que o tutor faz? Em outras traduções tem o mestre escola. Né? Em outras traduções acho que é a King James, né, que traz o mestre escola. É o mesmo? É o tutor. Então, o que é que olha só o que está falando nessa a lei na perspectiva desse verso. Porque a lei nos serviu de tutor. O que é que o tutor faz? O que é que o tutor faz? Em outras traduções tem, acho que a tradução mais correta poderia ser o pedagogo. O que é que o pedagogo faz com o aluno? Ensina ele, conduz ele, ensina, conduz até quem? Que aí fala? Até Cristo. Então, Paulo está falando aí que a lei, ela nos serviu de guia para quê? Para Cristo. Porque a vida da lei está em Cristo. Entendeu? A lei, ela tem que te conduzir para Cristo. É como se você tivesse aqui, você está aqui no meio e as duas tábuas do mandamento estão aqui. Aqui os 5 primeiros e aqui os 5 últimos. E você está aqui. E cada vez mais que você conhece o mandamento, mais ele te aperta. Ele vai te apertando. E vai ficando estreito, vai te apertando. Só que além, ele te aperta aqui, só que ao mesmo tempo que ele te aperta, ele te aponta um caminho bem estreito para você passar. E se você não for para esse caminho, ele vai te esmagar. A lei vai te esmagar. Vai te matar. É isso, pega essa ilustração. Você está aqui no meio, você está conhecendo a lei e ela te aperta cada vez mais e te dá um caminho. Se você não correr para esse caminho que é Jesus Cristo, ela te mata. Então, agora olha só a experiência de um jovem. Pegar a experiência de um jovem ao ler esse versículo, o que ele fala? Quando eu ouço essa passagem em particular, pode. De modo que a lei foi nosso tutor, aquilo que eu não estava falando, né? Sim. Para trazer-nos a Cristo. Né? Ou seja, a princípio dá-se a entender que é para revelar o caráter de Cristo, a vontade dele, para nós obedecermos. Sim. Né? Primeiramente vem isso aí para cada um de nós, né? A fim de que pudéssemos ser justificados. Então, ou seja, não é que para, assim eu compreendo, né, a leitura da qual foi feita aqui, né? Sim. Não é para nós sabermos qual é a vontade de Deus para nós obedecer.
para ver que nós não temos condições de obedecer Sim. e pelos méritos de Cristo nós aceitamos Isso, ser justificados. Entendeu o meu ponto de Sim, vista qual eu tô colocando? sim, tá Então dá para se correto. entender dessa forma, né? Olhando. Aham. Por exemplo, eu apenas achava, né? Até eu começar a estudar sobre esse assunto, que é, ou seja, é para eu saber a vontade de Deus e eu obedecer. A lei me levava a isso, né? Sim, Só que pelo que nós estamos vendo, a lei, ela nos dá o senso de que nós não conseguimos observar ela, isso. né? E que Porque a espiritualidade da lei é acima. é acima é uma perfeição que eu não consigo atingir, mas Cristo em mim atinge essa perfeição, porque as obras de Cristo são as obras de Deus. Isso aí já seria a outra parte do estudo, que seria o próximo sábado, tipo, as obras de Cristo, tipo, porque Jesus fala assim, não sou eu que faço as obras, mas o Pai que está em mim é que opera as obras. Então, por que a lei aceita as obras de Cristo e não a minha? Porque as obras de Cristo são as obras de Deus. E as minhas obras são trapos. Vamos ler, vamos chegar a esse texto também. Aqui, aí a experiência do jovem, ele fala assim: quando eu ouço essa passagem em particular, eu não penso em mim sentado em uma carteira, escutando o professor que me ensina, mas penso em mim levando palmatórias. Assim é o mestre-escola que eu sempre imagino a lei ser. Ela castiga, ela vem até nós e diz: você acha que fez certo? Você não fez certo. Aqui é a experiência de um jovem. Você cumpriu a lei? Você pode dizer: eu cumpri a lei. Cumprir a lei seria fazer o que é certo. Você fez o que é certo? Vocês foram bons meninos ou meninas? Adultos, vocês foram bons essa semana? Vocês acham que foram bons essa semana? Alguém chegou para você e disse: ó, tudo bom. E você respondeu: tudo bom. Você não está bom. Só Deus é bom, como Jesus Cristo disse. A lei vem até mim e diz: eu quero justiça, eu quero perfeição. Aqui estão os meus 10 preceitos e eu quero que você obedeça. Ela não vai aceitar nada menos que isso. Nada menos que isso e ainda por cima durante a sua vida toda. Você pode viver por 80 ou 90 anos e se você pecar uma vez que seja em sua vida toda que você quebrou a lei de Deus e tem de pagar o preço. Uma vida inteira cheia de obediência é o que a lei requer. Você tem isso? Eu não tenho. E é por isso que eu morri. Vocês estão entendendo o que é que este jovem está falando? Aí ele fala: aí eu começo a perceber o quão imperfeito eu sou na verdade. Posso fazer tudo certo hoje, mas eu não fiz tudo certo ontem. Eu não fiz tudo certo há 10 anos atrás ou há 20 anos atrás. A lei não está satisfeita. O que a lei realmente exige de nós? O que é a lei? Aí eu vou ler novamente o que eu li anteriormente falando a respeito da lei. Ela é a transcrição do caráter de Deus. Ela é a declaração da sua justiça, da sua perfeição. Esta é a verdade sobre a lei que mata. Ela quer justiça perfeita. Mas justiça de quem? A justiça perfeita é de Deus. Ela é seu caráter, ela é sua justiça, ela é sua lei. E, portanto, ela requer sua perfeição. Ela quer a justiça que Deus tem, a justiça que é manifestada na vida dele. Ela quer a perfeição que é realizada na vida de Deus. Ela não aceitará nada menos do que isso. Quando você olha para a lei a partir dessa expectativa, como você se sente? Vocês entenderam a experiência deste jovem, o que ele está falando a respeito da lei? Aí ele faz uma pergunta: quando você olha para a lei dessa perspectiva, como é que você se sente? Você se sente que nem o apóstolo Paulo? Veio o mandamento, já que a lei é assim, então quando eu li o mandamento agora, eu morri? Como é que você se sente observando a lei dessa perspectiva? Quando você passa a ver que a lei requer uma justiça assim igual, justiça que pertence ao próprio Deus, essa lei mata você ou não mata? Você tem o que a lei requer para oferecer? Quando você olha para uma lei assim, ela não brota em você todos os tipos de concupiscência? Aí ele pergunta: como então posso atingir o padrão? Vamos abrir a Bíblia em Romanos 5.
Romanos 5, verso 20. Em Romanos 5, verso 20, nós encontramos um problema. Alguém pode ler para nós? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Não. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Olha só. Além de você ser pecador, eu ser pecador, a Bíblia fala que eu não tenho somente uma condenação. Quando o mandamento vem, o pecado que há em mim, ele abunda. O que significa a palavra abundar-se? Quantidade grande. Quantidade grande. Olha só que a lei que Deus está falando. Você não tem somente uma condenação. A sua situação não é somente... Quando a lei vem, ela abunda o pecado que há em você. Aí eu botei aqui o significado da palavra abundar. É possuir, fornecer em grande quantidade. Você possui e fornece em grande quantidade o pecado. Agora abra a Bíblia de vocês, Isaías, versículo 64, verso 6. E outra pessoa, para a gente adiantar, abra em Isaías, capítulo 1. Isaías 66, verso 6. 64, verso 6. E outro abre em Isaías, capítulo 1, verso 6. Acho que é o 6 ou outro. Pô, lê primeiro para a gente Isaías 64. Verso 6. Todos nós, porém, somos como uma coisa impura. E todas as nossas justiças são como pratos imundos. E todos nós iremos murchar como uma folha. E nossas iniquidades como o vento, nos tem arrastado. Pode repetir? Todos nós somos o quê? E nossas iniquidades como o vento nos tem arrastado. Todos nós, porém, somos como uma coisa impura. E todos nossa justiça como pratos imundos. E todos nós iremos murchar como uma folha. E nossas iniquidades como o vento nos tem arrastado. Esse verso representa a situação minha e sua quando a lei de Deus chega até nós. Quando a lei de Deus vem, ela diz assim, ó, toda a sua justiça são como os trapos de imundícia. Não tem valor. Não tem valor nenhum. Agora lê pra gente Isaías capítulo 1, acho que é do 6 ao 8. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não exprimidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Isso, pronto. Agora eu vou ler o verso 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Olha só. Ai desta nação pecadora. Aqui Isaías está falando do povo de Israel. Ai desta nação pecadora, povo carregado de iniquidades. Olha que situação a gente está. Carregado de iniquidades. A mesma descrição de Romanos 5,20. Abundância de pecado. Esta é a condição que a Bíblia declara minha, sua. Isso desperta em você um senso de necessidade de um Salvador? Não. Urgentemente carentes que somos da justiça. E aí é que fala o comentário. Essa é a palavra de Deus ao chegar ao pecador.
é um mestre-escola que nos aponta para Jesus Cristo. Tenho eu aquilo que preciso apresentar para Deus, para a lei? Não tenho. Agora eu sei disso. Agora eu sei que eu não tenho. Vamos compreender assim como o apóstolo Paulo, e nós sentiremos um enorme senso de necessidade de Jesus Cristo. Agora, voltamos para Romanos 5, só para terminar, Romanos 5, verso 20. Porque, como eu falei, o Espírito Santo ele revela o pecado, mas ele consola. Eu dividi, como eu falei no início, em duas partes. Essa parte vai ser só para revelar o pecado. E a segunda parte, quando eu tiver oportunidade, vai ser já a parte maravilhosa, a qual eu e você temos que... Só que entendam que para eu ter a segunda parte, que é o consolo do Espírito Santo, eu preciso compreender essa primeira parte. Porque é essa primeira parte que vai me dar o senso de necessidade. Eu poderia dizer a você que essa primeira parte é ainda mais importante do que a outra, porque se você não tem necessidade de Cristo, o Espírito Santo não pode trabalhar em sua vida. Ele não pode continuar o processo de cicatrização. A ferida vai estar lá exposta e você vai estar lá simplesmente, tipo, não, essa ferida vai estar ignorando a ferida que o Espírito Santo já te revelou. Então ele precisa revelar a ferida que há em você. A nossa situação espiritualmente é a mesma situação de um leproso. Entendeu? Então, esse senso de necessidade precisa ser transbordar aqui em meu coração. Só que esse senso de necessidade só vem quando o Espírito Santo abre os meus olhos e revela verdadeiramente quem eu sou. Lê de novo pra gente aí, Elisa, Romanos 5, 20. Além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Olha só. Mas onde o pecado abundou, o que foi que abundou? Abundou ou superabundou? Onde o pecado é abundante, a graça é muito mais abundante. Então aqui nós encontramos uma abundância de pecado, uma copiosa quantidade de transgressão, de falta de justiça. Mas o que encontramos lá também? Superabundância da graça. Muito mais graça. Mas se não achamos que estamos em abundância de pecado, nós também não temos o quê? Não temos a superabundância da... Vocês entenderam isso? Se eu não acho que eu estou abundando de pecado, eu também não vou ter a superabundância da graça. Isso, por isso que eu falo, não fique envergonhado quando o Espírito Santo mostrar o seu defeito, porque isso é obra dele. Louve a Deus porque ele está atuando em sua vida. Entendeu? Tem um texto que a gente fala assim, a perfeição da lei mostrará todo tipo de pecado. Uma lei para ser perfeita, ela tem que mostrar todo tipo de pecado. E é isso que Deus vai fazer. Isso, por isso que ela é perfeita. Isso, e não fiquem envergonhado ou triste ou murmurando, porque isso é obra do Espírito Santo em sua vida. E você tem que crer que aquele que começou a obra de mostrar os seus defeitos, pecado, ele mesmo vai tirar esses defeitos. Porque ele fala isso em sua palavra. Então, para finalizar, ele continua. Nós temos uma pecaminosidade que é um trapo, um imundo sujo trapo. Toda a nossa justiça é como um trapo de imundice. Não temos a justiça que Deus requer. Nós não temos aquilo que a lei exige. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Leia, para finalizar, abra a Bíblia de vocês, Isaías capítulo 54. É o último texto. É o último texto aqui da Bíblia que nós vamos ler. E depois eu vou ler uma experiência de um pastor. E aí a gente finaliza. Isaías capítulo 54, verso 17. Se os slides tivessem, ia ser muito mais rápido, porque todos os textos também estão ali, então eu não ia pedir para vocês abrir. A gente já ia ler direto dali.
Mas como eu quero que vocês participem, porque se eu ficar só lendo daqui, vai ficar muito monótono. Isaías capítulo 54, verso 17. Pode ler? Alguém? Nenhuma arma que é forjada contra ti prosperará. E toda língua que vier a se levantar contra ti em juízo, tu condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a justiça deles é proveniente de mim, diz o Senhor. Justiça de quem? De Cristo. Não, olha o texto. Esta é a herança dos servos do Senhor e... E o quê? É sua justiça. Justiça dele. E a justiça deles é Ou seja, a justiça dele, minha e sua. Só que ela provém de quem? Nossa justiça. Mas ela vem de você? Não. Ela provém do Senhor. Você não pode produzi-la. Mas Deus diz, eu te darei a justiça. Eu vos darei aquilo que satisfaz a lei. Esse dom da justiça e essa graça abundante, como podemos alcançá-la? Como ela vem até nós? Através da lei ou de Cristo? Através da fé em Cristo Jesus. E agora, só para finalizar e já irmos orar, vou ler a experiência de um pregador. Ele viveu ali no tempo de Ellen White, bem depois de Ellen White, John Bunyan. Ele escreve 2 livros, que é O Peregrino, que a gente conhece, né? Tem até filmes dele, desenho. E Graça Abundante é o principal dos pecadores. Esses 2 livros dele foi que teve mais destaque, que Ellen White até comenta sobre a leitura desses livros. E aqui em uma parte, ele conta a sua experiência a respeito da lei de Deus, quando ele estava conhecendo a espiritualidade da lei. E vocês vão ver que a experiência dele é semelhante à de Paulo em Romanos 7. E ele fala assim: mais ou menos nessa época eu comecei a argumentar diante daquelas pobres pessoas de Barronford e a contar-lhes minha situação. Situação essa que, quando eles ouviram, contaram ao Sr. Gifford sobre mim, que por sua vez despendeu de seu tempo para vir falar comigo e estava disposto a ouvir minha persuasão. Penso eu que por alguns motivos, mas ele me convidou para ir à sua casa, onde eu deveria ouvi-lo a conversa com outros homens sobre esse trato de Deus para com as almas. Então, aqui ele está ouvindo esse amigo piedoso e ele vai falar com esse amigo sobre o trato de Deus para com as almas, com as pessoas. Sobre como a lei deve aparecer a fim de levar o homem a Cristo. É isso que ele vai conversar com esse amigo. E aí ele fala, né? Tive ainda mais convicção. E a partir daquele momento comecei a ver vaidade e miséria dentro do meu vil coração. Ele conversando com um amigo a respeito da lei, do que ele estava estudando, e aí ele começa a falar o que é que ele estava sentindo e o que é que ele via a respeito da lei. Visto que nem eu conhecia o que ia aqui dentro. Começou a ser descoberto diante de mim e trouxe toda a sorte de maldade como nunca antes. Agora descobri evidentemente que as concupiscências e corrupções querem tomar posse de mim, em vis pensamentos e desejos, que antes eu nem considerava. Meus anseios pelo céu e pela vida começaram a falhar. Descobri ainda que mesmo com a minha alma cheia de saudade de Deus, meu coração ansiava por toda a vaidade tola. Sim, minha mente não conseguia convencer meu coração do que era bom. E meu coração tornou-se descuidado, tanto para com a minha alma, como também para com o céu. Começou a me puxar para trás em meus deveres, com algo prendendo a minha perna, como uma ave impedindo de voar. Então, aqui ele fala, quando a lei de Deus veio em sua espiritualidade, o que acordou dentro dele? Olha o que ele fala. Eu evidentemente descobri que as concupiscências e corrupções querem tomar posse de mim, e vis pensamentos e desejos, os quais eu antes não considerava. Isso não é semelhante ao que o apóstolo Paulo falou em Romanos 7?
Quando veio a lei, despertou nele o quê? Todo tipo de concupiscência. E aí ele continua. Oh não, pensei eu, agora vou de mal a pior. Estou mais longe do que nunca da conversão. Pelo que comecei a afundar muito na minha alma, e o desânimo entrelaçou o meu coração e me baixou até o inferno. Deveria estar queimando em uma estaca. Não mais acreditava que Cristo por mim tivesse amor. Infelizmente, não conseguia nem ouvi-lo, ou vê-lo, nem senti-lo, nem saborear qualquer de suas obras, sendo dirigido como que por uma tempestade. Possuindo o coração impuro, eu podia ser contado entre os cananeus na terra. Por vezes dividia minha condição com o povo de Deus, que quando ouviam, sentiam pena de mim e me apontavam para as promessas. Em suas boas intenções me diziam que eu devia alcançar o sol com as pontas dos meus dedos, como se eu ordenasse a me receber ou aquilo deveria confiar nas promessas. Essa situação me fez lembrar daquele filho que o pai trouxe a Cristo, que enquanto estava se aproximando do Senhor, foi derrubado pelo inimigo e, caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Olha só que interessante que ele faz. Essa experiência dele em se aproximar a Cristo, mas não conseguir chegar até lá, ele fala que é exatamente aquela experiência do pai que trouxe o filho a Cristo, só que quando o filho, vocês se lembram disso em Lucas? Quando o filho vai chegar perto de Cristo, o demônio faz com que ele caia e não consiga se aproximar de Cristo e ele fica lá espumando. Ele fala que a experiência dele era a mesma, ele queria se aproximar de Cristo, mas toda vez que ele chegava perto, algo fazia com que ele caísse. E aí ele continua, como se isso não bastasse, tenho encontrado meu coração a se fechar para o Senhor e ser contra a sua palavra, e minha incredulidade tem colocado um ombro contra a porta, para manter o Senhor do lado de fora, mesmo enquanto clamo com um grito desesperado. Bondoso Senhor, quebre a porta e abra, quebre a porta de bronze e despedace os ferrolhos de ferro. Vocês entenderam isso? Enquanto ele está clamando, Senhor, despedace a porta, que é um salmo, Salmo 107, verso 6, despedace a porta, ao mesmo tempo, a sua incredulidade está fazendo com que o ombro fique encostado na porta. Vocês entenderam essa experiência dele? Ele põe os ombros contra a porta para fechá-la. Ele não quer fazer assim, mas parece que não pode evitar. Entretanto, às vezes, a palavra cria em meu coração uma trégua de paz. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Isaías 45, verso 5. E durante todo esse tempo, quanto ao ato de pecar, nunca fui tão perceptivo como agora. Não me atrevo a mover nem um pino, nem um palito, mesmo que seja do tamanho de uma agulha, pois minha consciência estava dolorida e doía a cada movimento. Não sabia mais como falar as minhas palavras por medo de colocá-las fora de lugar. Quão cuidadoso me tornei ao dizer ou fazer algo. Encontrava-me como que em um pântano lamacento, onde ao se mexer, tudo tremia e se abalava. Então o que restou foram Deus e Cristo e o Espírito e tudo o que é bom. Ele se encontrava em um pântano cheio de lama, que quanto mais ele se mexia, ele se afundava. Mesma coisa que Paulo falou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quanto mais ele lutava na sua experiência cristã, mais ele se afundava. Vejo o quão pecador eu era antes da conversão, e entretanto, Deus nunca me carregou de culpa pelos pecados de minha ignorância. Ele somente me mostrou que se eu não fosse a Cristo, eu estaria perdido, pois eu era um pecador. Porém, a minha poluição interior era a minha praga e a minha aflição. Vocês estão entendendo? Olha o que a lei de Deus fez ele entender. A poluição interior. A mesma coisa que Paulo entendeu. A minha poluição interior é que me afasta de Deus. É que faz com que eu não me aproxime verdadeiramente dele. Vinha a passos terríveis, sempre tentando impor-se dentro de mim para que eu fosse achado culpado e para que servisse de espanto por esse motivo.
Aos meus próprios olhos eu era mais repugnante que um sapo, e pensava que aos olhos de Deus também. Pecado e corrupção, eu sei, borbulhavam naturalmente no meu coração, assim como a água borbulha ao sair da fonte. Agora que todos os demais tinham um coração melhor que o meu, eu podia trocar de coração com qualquer um. Ninguém, além do próprio inimigo, poderia se igualar com a minha iniquidade e minha poluição de mente. Ele entendeu, agora é interno. As obras externas, ele estava indo bom demais. Só que quando ele entendeu que a lei de Deus é moral, é interna, ele fala, vixe, ninguém se iguala à maldade que há dentro de mim, somente o inimigo. Ó, isso é forte, hein? Olhava-me e via a minha própria vilania em profundo desespero, pois havia concluído que essas condições em que estava não poderia haver para mim aquele estado de graça. Com certeza, pensava eu, estou abandonado, deixado ao inimigo e à minha mente perversa. Essa foi a experiência que ele teve. Logo quando ele estava conhecendo a espiritualidade da lei. Essa é a experiência de quem vê a lei como ela realmente é. Ele fala. Espero que você tenha entendido que quando a lei sobrevém, o pecado revive e você morre. Esta é a terrível situação em que a humanidade se encontra. Alguns podem dizer, estava melhor sem a lei, pois enquanto eu não sabia o que eu estava fazendo, não tinha convicção que estava em pecado. Mas quando a lei chegou, o pecado reviveu e eu morri. A condição desse homem sob a lei é a mesma de Romanos 3. Não há um justo, nenhum sequer. E ainda diz, todos se fizeram inúteis. E em Isaías 52, verso 3 diz, por nada foste vendido. Essa declaração, Romanos 3, Isaías 52, é uma declaração da minha vida e da sua vida. Não há um justo sequer. Todos se tornaram inúteis e por nada fomos vendidos. Ou seja, ele fala, de tão inúteis que somos, por nada fomos vendidos. Sabe o que é isso? Por nada você foste vendido ao pecado. Porque aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. Esta foi a experiência que os homens tiveram quando entenderam a espiritualidade da letra da lei. Mas como eu falei, tem um texto adiante, ela fala, as trevas irão de cair sobre o nosso caminho, mas não devemos nos desanimar, pois isso, quando as trevas caem sobre o nosso caminho, nós não devemos desanimar nem entrar em desespero, pois é o momento que Deus vai comunicar as suas ricas bênçãos. Quando as trevas caírem sobre você, não desanime, não se desespere. Quando você vê as trevas que há em seu coração, a fornalha que há em seu coração, lembre-se, Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram dentro de uma fornalha e não se queimaram. Porque Cristo estava lá. E se Cristo estiver em você, Ele não vai deixar você se queimar pela corrupção que há dentro de você mesmo. Por essa fornalha que eu e você se encontra, este coração e esta mente perversa. Se Ele estiver habitando em mim e em você, Ele não vai deixar com que nós nos contaminemos com essa maldade que há em nossa natureza, que há em nós. Esta é a maravilha do Evangelho. Só que, como eu falei, para eu fazer parte disso, as trevas primeiro precisam cair sobre o meu caminho. Eu preciso saber o que é que está, como é o meu caráter. Você vê que ele fala, somente o inimigo se compara comigo. E se você ler lá o Grande Conflito, você vai ver que se Deus não põe a inimizade ali, ela fala que seríamos amigos íntimos de Satanás e dos anjos caídos e nós iríamos nos unir para se rebelar contra o céu. E você vê que aqueles que rejeitaram a Cristo já estão fazendo isso hoje no mundo abertamente.
E não vai ser diferente de mim e de você quando o Espírito Santo for retirado da nossa vida. Porque o natural, como ele falou, o natural é eu ser amigo do mal e não do bem. Eu ser amigo do bem e odiar o mal é uma obra sobrenatural. E essa obra sobrenatural é Cristo em mim. Amém?